Aqui uma figura real, né? A foto, aliás, real de uma medula humana, tá? Mostrando aí o corte transversal. Dá para perceber aqui a substância cinzenta, só que aqui, devido ao uso de formol, etc., então a substância cinzenta está mais clarinha, ó, tá? Tá aqui os contornos da substância cinzenta, olha só. E por fora a substância branca, que no caso aqui ela está mais amarelada devido à impregnação pelo formol e outros produtos. Aí eu coloquei essa figura para vocês terem. Lembram que na primeira aula eu falei que o sistema nervoso humano era uma série contínua de componentes? Então tá aí essa figura prova isso, né? Que todos os componentes do sistema nervoso, seja o sistema nervoso central, representado aqui pelo encéfalo e pela medula, né? Que é a parte que está dentro do canal vertebral, tá certo? Então, seja o sistema nervoso central, seja o sistema nervoso periférico, né, todos eles estão interconectados. Então, série contínua de componentes. Tá? Essa outra imagem aqui, ela não está muito correta, mas é bem ilustrativa do que eu acabei de dizer. Tá certo? Você tem aqui a substância cinzenta, aqui a coluna anterior, aqui a coluna posterior e aqui a coluna lateral. Tá? Substância cinzenta. Coluna anterior, lateral e posterior da medula. Tá? E aqui a substância branca, ó, que seria o cordão ou funículo anterior, aqui, né, indo do sulco, que aqui o sulco lateral anterior também aqui. Então, essa linhazinha aqui não está muito correta não. Mas, enfim, tudo isso daqui seria, tá, o funículo lateral, o cordão lateral, tá? E aqui, olha, aqui é o sulco lateral posterior. Então isso daqui está errado também. Tá? Por isso que eu falei que a figura não estava perfeita. Mas enfim, sulco lateral posterior, tá? Daqui até o sulco mediano posterior, ele vai delimitar. Vamos prosseguir aqui o sulco mediano posterior. Então tudo isso aqui é o funículo posterior. Então repetindo, tá? Aqui é o funículo, o cordão anterior. Aqui é o funículo, o cordão, né? Tudo isso daqui, toda essa região, é o funículo, o cordão posterior, lateral, desculpem, e aqui é o funículo, o cordão posterior, sendo que aqui é o fascículo grácil e aqui é o fascículo cuneiforme. Ok? Bom, nós temos aí uma visão em perfil de um encéfalo humano. Tá? E aqui eu estou trazendo essa imagem para mostrar para vocês exatamente aqui. Olha. Aqui é a região anterior, polo posterior, occipital. E vocês estão vendo aqui a ponte, portanto, um tronco encefálico, e aqui o bulbo. E aqui por trás do tronco encefálico e abaixo do lobo occipital, aqui o lobo occipital, né? Tá? Tá aqui o tronco encefálico, então abaixo do lobo occipital e posteriormente ao tronco encefálico, nós vemos aqui o cerebelo. E observamos que o cerebelo, a superfície dele é cheia de sulcos, tá? E giros bem fininhos, que foram batizados de folhas, portanto cheio de sulcos e folhas. Aqui é uma imagem ilustrativa, tá, de um hemiencéfalo. Tá? A gente fez um corte no plano mediano e separamos o encéfalo em dois hemiencéfalos. E aqui vocês estão enxergando pela a face de corte. Tá? O que dá para a gente perceber aqui claramente? Tá? Se eu traçar uma linha aqui imaginária nesse ponto, tá? Nós estamos separando o diencéfalo que está aqui, ó. O diencéfalo é um componente do cérebro, como vocês já sabem. Então, eu estou procurando aqui delimitar o
o diencéfalo. Então, nessa região aqui está o diencéfalo. Todo o restante aqui para cima é o telencéfalo. E para baixo aqui é o tronco encefálico, ó, pessoal. Tá? Então, nesse nível aqui, daqui para cá, ó, nós temos o mesencéfalo. Bem aqui tem um suco, que aqui está só a sombrinha dele, que é o chamado suco bulbo pontino. Por quê? Porque ele separa a ponte aqui em cima do bulbo embaixo. Então, você tem aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Os três componentes do tronco encefálico. E aqui atrás, olha só, pessoal, cortado aqui é o nível do vermes, né? Nós encontramos o cerebelo. Ok? Então, cerebelo cortado aqui bem no meio dele, na parte mediana, que é chamada vermes. Tá? E aqui vocês veem as folhas e os sulcos separando as folhas. Ó. Folhas transversas e sulcos idem. Tá? O cerebelo localizado aqui abaixo do lobo occipital e por trás do tronco encefálico. Tá? Vejam o seguinte detalhe. Por dentro do mesencéfalo tem um canal. Eu estou tentando representá-lo aqui. Ó. Esse canal chama-se aqueduto cerebral. Tá? Por ele passa líquor. Tá? Vai ter uma aula só sobre isso. Mas eu lembrei aqui a existência do aqueduto cerebral. Por quê? Porque a parte anterior do mesencéfalo, a parte que está na frente do aqueduto cerebral, chama-se pedúnculo cerebral. E essa região aqui que está por trás chama-se teto do mesencéfalo. Toda essa área aqui é o teto do mesencéfalo. Então, o mesencéfalo ele se divide anteriormente, tá, ao aqueduto em pedúnculos cerebrais e posteriormente em teto do mesencéfalo, também chamado lâmina quadrigêmea. Ok? E aqui entre o tronco encefálico na frente e o cerebelo atrás, onde está escurinho aqui, ó, isso daqui é uma cavidade, que a gente vai ver mais adiante em detalhes, que também é cheia de líquor, chamada de quarto ventrículo. Bom, aqui vocês estão vendo o cerebelo, pessoal, uma visão superior, de cima para baixo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, olha, aqui é o vermes, a porção mediana, tudo isso aqui é o vermes. Tá? Vou delimitá-lo aqui. Então, isso daqui é o vermes, é a porção mediana. E aqui os dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo. Ok? E aqui dá para ver, né, com bastante nitidez, aqui, olha, você está vendo a fissura prima. Isso daqui é a fissura prima. Ok? E por trás dela tem outra fissura. Vou colocar aqui o início. Tá? Essa outra fissura aqui, ó, que eu estou passando agora em vermelho, com a canetinha, e ela se prolonga aqui e vai até o outro lado, é a fissura pós-clival. E mais lá embaixo tem essa outra fissura aqui, que é a fissura horizontal. Está aqui ela, ó, percorrendo aqui, aproximadamente, é a fissura horizontal. Então, essas três fissuras, pessoal, a fissura prima, está aqui ela, a fissura pós-clival horizontal, elas são bem evidentes, bem fáceis de serem identificadas, né? Tá? Tanto no vermes quanto nos hemisférios cerebelares. E aqui você está vendo novamente o cerebelo em corte no plano mediano, mostra na face de corte. Aqui dá para ver a língula, que é esse pedacinho de nada, tá? Essa região todinha aqui é o lóbulo central. Essa parte é a parte mais alta, olha. Essa porção aqui todinha é a parte mais alta, daí isso é chamada de culmen. Depois do culmen vem essa estrutura aqui, que é o declive. Essa outra aqui chama-se fólium. Essa daqui é o tuber.
essa daqui em forma de um triângulo, né? É a pirâmide. Aqui é a úvula. E aqui o nódulo. Então são exatamente, lembra do que eu falei, o CCDF TUP1, tá? E antes de pronunciar tem que, para poder pronunciar tem que ter a língua, né? Então, ó, língula, central, culmen, declive, folium, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Tá? São exatamente, portanto, os lóbulos do cerebelo ao nível do vermes. Aí o vermes, obviamente, foi cortado, já que, repita, esse corte ocorre no plano mediano. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos uma visão, essa imagem já mostrei para vocês na aula anterior, então dá para a gente delimitar, é um encéfalo completo, visto de baixo para cima, tá? Pela face inferior, e aqui nós vamos delimitar o tronco encefálico. Aqui nós vamos delimitar, fazer os limites aqui do tronco encefálico. Ok? Aqui não ficou perfeito, o limite que eu fiz desse lado, mas do outro está perfeito. Então o tronco encefálico, ele tem aqui dá para ver uma linha bem tênue. Ela separa aqui o mesencéfalo, essa partezinha aqui de cima é o mesencéfalo. Bem aqui tem uma depressão chamada fossa interpeduncular, tá? Por que fossa interpeduncular? Porque a parte anterior do mesencéfalo chama-se pedúnculo cerebral. Então aqui está o pedúnculo direito e aqui o pedúnculo esquerdo. E entre eles tem uma depressão, fossa interpeduncular. Então aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte, tá? A ponte tem aqui, na sua porção mediana, tem um sulco bem tênue, chamado de sulco basilar, tá? E aqui embaixo é o bulbo. Tá? E nós observamos um sulco bem pronunciado, separando a ponte do bulbo, que eu estou mostrando agora, né, delimitando melhor. Chama-se sulco bulbo pontino. Tá? Então você tem aqui pedúnculos cerebrais, formando a parte anterior do mesencéfalo, a ponte e o bulbo. No bulbo, pessoal, a gente vai encontrar os mesmos sulcos que a gente encontra na medula. Então aqui a fissura mediana anterior, até lá em cima, ó, até o final do bulbo. Aqui é o sulco lateral anterior, tá certo? E lá por trás dessa elevação aqui, ó, do outro lado, deixa eu apagar aqui, tá? Então, ó, vamos repetir aqui, o sulco bulbo pontino, separando a ponte do bulbo, tá? E aí, para baixo aqui tudo é bulbo. E na progressão aqui mais embaixo aí já tem a medula, né? A partir do forame magnum do osso occipital. Pois vejam, aqui a fissura mediana anterior, a mesma fissura que tem na medula tem no bulbo. Vem lá da medula, inclusive. Aqui o sulco lateral anterior. E por trás dessa bolinha aqui, dessa elevaçãozinha, tem um sulco lateral posterior. Tá? Essa região aqui, ó, ela é elevada. É chamada de pirâmide bulbar. Essa região aqui tem de um lado e tem do outro. Tá? E essa outra elevação aqui lateral, que fica entre o sulco lateral anterior e o posterior, chama-se oliva bulbar. Tá aqui a oliva esquerda e aqui a oliva direita. Ok? São componentes aí importantes do bulbo. Então, repetindo, aqui os pedúnculos cerebrais,
fazem parte do mesencéfalo, aqui é a ponte, e dessa linha aqui para baixo, o bulbo. Aqui é o suco bulbo pontino, aqui a fissura mediana anterior, lateralmente a ela o suco lateral anterior, tá? E mais lá por trás tem o suco lateral posterior. Ok? Aqui, entre a fissura mediana anterior e o suco lateral anterior, a gente encontra, tá, a pirâmide bulbar, e lateralmente a ela, de um lado e do outro, as olivas bulbares. Bom, aqui nós estamos vendo o tronco encefálico por trás, pelas costas dele. Tá? Observem aqui essas 4 elevações. Isso daqui é o teto do mesencéfalo. Por isso que o teto do mesencéfalo se chama também lâmina quadrigêmea, porque tem essas 4 protuberâncias aqui, que são chamadas colículos. Aqui são os 2 colículos superiores, aqui os colículos inferiores. Ok? E os 4 colículos juntos correspondem ao teto do mesencéfalo ou lâmina quadrigêmea. Tá? Aqui, pessoal, são os pedúnculos cerebelares. São estruturas que prendem o cerebelo. O cerebelo ele foi arrancado aqui, ele deveria estar na frente dessa estrutura, né? Tá? Foi tirado para a gente poder ver, então, as costas, né, de maneira completa, as costas do tronco encefálico. Mas, enfim, essas estruturas que eu estou delimitando aqui, ó, correspondem aos pedúnculos cerebelares. Tá? São os pedúnculos que vão prender o cerebelo ao tronco encefálico. E essa estrutura aqui, olha, em forma de losango, que a gente está vendo, é chamada de fossa romboide. Tá? Isso é o assoalho daquela cavidade chamada quarto ventrículo. Então tem 2 sucos importantes. Tem esse aqui, que é o suco mediano do quarto ventrículo, o suco mediano, né, do assoalho do quarto ventrículo, tá? Ou da fossa romboide, como queiram. E aqui lateralmente a ele tem esse outro suco, que é o suco limitante. Tá? De um lado e do outro. Tá aqui o suco limitante do outro lado. Aqui a gente observa 4 estruturas mais importantes. Tá? Aqui tem uma elevaçãozinha de um lado e do outro, chamada de colículo facial. Tá? Aqui embaixo, formando um triângulo, tá? Esse triângulo aqui, ó, é chamado trígono do hipoglosso, porque aqui dentro está o núcleo do nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano. E aqui embaixo tem uma outra região triangular, só que no triângulo no sentido inverso, né, digamos assim, tá? Que é o trígono do vago. Então você tem o colículo facial, o trígono do hipoglosso e o trígono do vago. E aqui lateralmente é toda essa região aqui, lateralmente é chamada de área vestibular. E aqui embaixo nós encontramos os mesmos sucos que existem na medula, como eu falei. É o suco mediano posterior, o suco intermédio posterior e o suco lateral posterior. Tá? Portanto, aqui nós temos o equivalente ao funículo posterior. Tá? Aqui você tem a continuação do fascículo grácil e aqui a continuação do fascículo cuneiforme. Tá? Embora a figura não mostre, mais ou menos nesse ponto aqui existe uma elevação chamada tubérculo do núcleo grácil. E aqui, mais superior e lateralmente, uma outra elevação chamada tubérculo do núcleo cuneiforme, que é onde acontece a sinapse. Tá? Só relembrando, as fibras dos fascículos grácil e cuneiforme, né, que se encontra aqui e aqui, elas conduzem impulsos relacionados à propriocepção consciente, à sensibilidade vibratória e ao tato fino, ao tato epicrítico. Bom, e por último, pessoal, só para concluir, tá, eu falei para vocês que o tronco encefálico, além das funções próprias dele,
ele também tinha, acrescentava-se as funções típicas dele, funções também dos pares cranianos do terceiro até o 12º. E aqui tem um exemplo disso. Você tem aqui os pares cranianos responsáveis pela sensibilidade gustativa, ó, tá? E a língua, então, toda a sensibilidade gustativa da língua e aqui da faringe, tá? Ao nível da epiglote, são conduzidas pelos nervos 7º, 9º e 10º, tá certo? E esses nervos levam esse impulso sobre a sensibilidade gustativa para um núcleozinho localizado aqui, dentro do tronco encefálico, tá? Chamado núcleo solitário, o trato do núcleo solitário. Daqui os impulsos são levados até o tálamo e do tálamo para o córtex, onde os sabores vão ser identificados, vão ser reconhecidos. Então é só para ilustrar aqui, né, uma das inúmeras funções do tronco encefálico. No caso aí relacionadas com os pares cranianos, né, que conduzem os impulsos para a gustação. Trouxe também essa figura, essa imagem, porque ela ilustra uma função importantíssima da formação reticular. Tá? Então, componentes da formação reticular, como o locus ceruleus, olha só, e o núcleo magno da RAF, eles emitem impulsos nervosos que descem em direção à medula, tá certo? E esses impulsos vão servir para bloquear os impulsos da dor, vão impedir que os impulsos relacionados à dor subam em direção ao cérebro, tá? Então, a gente chama de estruturas moduladoras descendentes da dor, ok? E, por último, mostrando aqui, só exemplificando aquela história de que impulsos que entram pelo lado direito do corpo passam para o hemisfério esquerdo e vice-versa. Idem em relação aos impulsos motores, né? Então está aqui a justificativa para isso daqui, olha. Neurônios relacionados à dor, tanto contendo fibras A beta quanto a delta e C, tá? Neurônios, eles trazem impulsos para a dor aqui, para esse lado da medula, e aí os neurônios de associação, ó, levam o impulso de um lado da medula para o lado oposto. E daqui é que o impulso para a dor sobe em direção ao cérebro. Ó. Então o impulso que é oriundo, digamos, do lado direito do corpo da pessoa, tá? Então acaba se dirigindo para o hemisfério esquerdo. Tá? Os impulsos motores também, geralmente, seguem essa mesma, digamos assim, não o mesmo trajeto, mas esse mesmo aspecto de passar de um lado para o lado contralateral.